Aleluia, meus irmãos. Pegue sua Bíblia, Romanos 12. Hoje todas as canções foram hinos e agradeço o louvor por ter seguido esse meu pedido hoje. Dia 31 se comemora os 507 anos da Reforma Protestante. Então, foi por querer. Eu sei que os hinos não são da Reforma, mas nós falamos de Lloyd Jones hoje de manhã, nós cantamos hinos antigos. Nós temos que lembrar, irmãos, que a fé que nós possuímos, o cristianismo que devemos acreditar, é um cristianismo histórico. Nós não somos os primeiros cristãos. Nós não podemos inventar a roda. Nós temos uma longa história de gente que fez muito mais do que nós temos que olhar para trás. E avivamento e reforma, como eu tenho dito há muito tempo, é olhar para trás e ver que muitos homens mudaram. E hoje eu acho que é um bom dia para nós nos lembrarmos disso. Dia 31 vai fazer 507 anos da Reforma, daquilo que Deus fez há mais de 500 anos. Então hoje eu acreditei que era um dia muito bom para nós nos lembrarmos também dos hinos antigos, que também são melhores do que a maioria dos novos. Só um pouquinho, né? Só de você ver que tem estrofe e uma frase tem a ver com a outra, já é melhor, né? Romanos 12, 1 e 2. Continuamos em Romanos. Diz assim a Santa Escritura, através do apóstolo Paulo: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós nos encontramos na Tua presença, Pai. Porque se somos cristãos, na realidade, não só nesse dia. Nós vivemos na Tua presença, Senhor. E eu oro, Senhor, como essa última canção que nós cantamos, de avivamento, eu oro que o Senhor faça os nossos corações ferverem, Pai, em Ti de novo. Mas não como a maioria de nós conheceu de maneira emocional, mas ferver realmente de amor pelo Senhor, pela Tua palavra, de renovação da nossa mente, de abraçar a fé no Senhor, não simplesmente por aquilo que sentimos, mas pela Tua obra perfeita, conhecer a Tua palavra, que o Senhor ilumine a nossa mente e aqueça o nosso coração nessa manhã. Senhor, hoje é dia de eleição nesse país, que nós possamos, nesse dia, Pai, esquecer até, depois de votar, aqueles que o fizerem, esquecer isso e nos lembrarmos que o que nós precisamos nesse país, Pai, é de Ti. É de um avivamento, Pai, que comece no Teu povo, para que nós possamos ser transformados e vivemos conforme a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Romanos 12, irmão. Então, se você estava aqui semana passada, e se você não estava, eu explico rapidamente. Nós ministramos a palavra sobre o louvor de Paulo, depois de tudo aquilo que ele explicou desde Romanos 1, não vou explicar isso de novo, mas Paulo veio desde Romanos 1 até chegar em Romanos 11, 33, e ali levantar uma voz de louvor ao Senhor, né, com a profundidade da riqueza da sua glória. Agora, Romanos 12, a partir do verso 1, o que Paulo vai fazer, meus irmãos? Paulo ele vai dizer o seguinte, baseado em tudo isso que Cristo fez para vocês, vivam desse jeito. Deu para entender? É o que ele vai fazer em Romanos 12, 13, 14, 15 e 16. Ele vai aplicar. Olha que interessante. Ele gastou 12 capítulos para explicar o Evangelho e vai gastar agora 5 capítulos para aplicar o Evangelho. Porque para Paulo, irmão, e não só para Paulo, devia ser para nós, nunca existe, viva como Jesus Cristo sem conhecer a palavra. E também não existe, conheça a palavra, mas você não precisa viver. As duas coisas estão ligadas. Lloyd Jones, quando ia comentar essa postura de Paulo, ele até brincava com aquela questão, o que Deus uniu, a doutrina e a prática, o homem não separe. Isso foi unido por Deus. Você não pode escolher, não, eu prefiro a prática do que a doutrina.
Se você vai ter prática sem doutrina, a sua prática será errada. Se você tiver doutrina sem prática, você é frio. Não dá nem para saber se você nasceu de novo de verdade. As duas coisas andam junto. E é isso que Paulo agora começa a fazer. Ele começa dizendo o quê? Portanto, irmãos, ele chama todo mundo do quê, irmão? De irmãos. E como que era a igreja? A igreja era de parte gentia, maioria, e de parte judia. E ele já tinha falado aos gentios, e já tinha falado aos judeus. E quando ele vai aplicar, como é que ele começa? Irmãos, o que ele quer dizer? Não há separação mais entre vocês. Aqueles que estão em Cristo são irmãos. Não importa onde nasceram, não importa nada. Nada, não há distinção entre rico e pobre. Vocês são irmãos. Não há diferença entre romano e judeu. Vocês são irmãos. Parece que é simples ele colocar irmãos aqui, mas não é. Ele está deixando claro que aquele povo agora é um só povo diante do Senhor. Os judeus não deviam se achar melhor e os gentios também não poderiam se achar melhor. E ele diz assim, pelas misericórdias de Deus. Bom, ele vai agora fazer o que ele vai fazer do capítulo, do verso 1 do capítulo 12 até 16, baseado no que ele disse agora aqui, ó. Pelas misericórdias de Deus. A base de nós aplicarmos tudo que ele ensinou é o quê? A misericórdia de Deus. Alguém pode pegar simplesmente o verso chamado do capítulo 2, transformai-vos, e dizer o seguinte, agora é com você! Se esforce, viva isso, é contigo. Mas não é isso que ele está fazendo. Ele está dizendo, ó, baseado na misericórdia de Deus que eu já apresentei a vocês. Foi isso que ocorreu com vocês. Vocês foram salvos, justificados, transformados, unidos a Cristo, eleitos antes da fundação do mundo. Agora, baseado nessa misericórdia, que eu vou falar para vocês aplicarem. É isso que ele faz. É baseado na misericórdia. Então, irmão, aqui, a partir do capítulo 12, ele não está dizendo como você faz para ser justificado. Não interprete errado. Senão você vai errar tudo aqui. É como vive aquele que foi justificado. Como que foi justificado? Pela fé em Cristo Jesus, certo? Então, isso aqui não é para ser justificado. Não é para ser salvo. A partir de agora é o seguinte, assim devem viver os que foram salvos. Então, irmão, também não dá para a gente obrigar pessoas que não foram salvas a tentar viver como cristãos. Eles não conseguem. Você pode fazer as pessoas prometerem, não, eu vou fazer assim, mas elas não vão conseguir. São incapazes de conseguir. Mas aqueles que foram salvos devem viver assim, baseado no quê? Em toda a obra de Cristo. Bom, o Senhor nunca vai pedir para nós fazermos algo que não seja baseado naquilo que Cristo fez. Não é assim, agora é com vocês, força, galera! Não. Ele transformou nosso coração. Mas Romanos 12 para frente ele está explicando o quê? Como nós devemos buscar a santificação, a nos tornarmos cada dia mais santos, que santidade nós vamos nos tornando cada dia mais santos, pelo poder do Espírito Santo. Você não consegue sozinho também. Tanto que ele vai dizer aqui, irmão, como usar os dons a partir do verso 3, como amar o irmão, e assim por como lidar com as autoridades civis. Ele vai explicar o geral da vida cristã. Por isso, irmão, que nós não devemos viver uma vida de sentimentalismo. Olha, como que eu devo agir em tal coisa? A maioria das coisas que você pergunta, se não todas elas, Paulo ou algum outro texto bíblico ensinou como nós deveríamos viver. É que nós queremos sentir. Olha, eu acho que eu senti no que Deus falou, mas se Paulo já escreveu, não importa o que você sentiu. Não só Paulo, pode ter sido Pedro, pode ter sido Marcos. Nós temos que encontrar o texto e aplicar ele na nossa vida agora. Pastor, ora por mim, para eu sentir o que eu devo fazer. Não vou orar mais, meu irmão. Acabou esse negócio aqui nessa igreja. Eu não estou sentindo. O problema é teu. Porque há momentos que nós sentimos impelidos pelo Espírito. Ok. E vai ser muito claro isso. Porque são poucas vezes na vida que isso acontece. E impelido pelo Espírito sempre será de acordo com a palavra também. O Senhor nunca vai impelir você a fazer algo contra a sua própria palavra. Agora, irmão,
Seguir a palavra é o que Paulo está dizendo, irmão. Agora vocês foram salvos por essas misericórdias, então agora vamos aplicar essas misericórdias na nossa vida diária. É isso que ele vai trabalhar, irmão. Como eu falei da reforma, a reforma protestante foi isso. Qual que era o problema do ambiente católico na época? Que eles diziam coisas que eles não viviam. Eu sei que o ambiente evangélico também faz isso. Estou fazendo da época. As pessoas diziam sobre Cristo, sobre andar aqui, fazer aquilo lá, e não aplicavam. Até porque a religião tinha se tornado uma coisa estritamente ritualística. E continua assim a Igreja Católica até hoje. E qual que era o problema? Aquelas coisas não eram aplicadas à vida cotidiana. As pessoas não mudavam. Como eu digo, nós vivemos uma crise dessa no meio evangélico. Mas a reforma protestante é um aviso. Aquilo que pregamos é muito importante. Mas nós vamos demonstrar o quanto amamos isso quando vivemos e aplicamos à nossa vida aquilo que pregamos. Nós não somos salvos porque aplicamos. Nós fomos salvos e agora devemos viver. O movimento que às vezes os irmãos veem falando aqui, puritano, foi o seguinte: a reforma protestante está certa, mas eles aplicaram pouco à vida os ensinamentos. O movimento puritano, se eu pudesse resumir numa frase, é isso. Os reformadores estão certos, mas o povo não entendeu. Ele não está dizendo que Calvino e Lutero não aplicavam eles na vida, mas o povo não entendeu aplicar isso na vida. O movimento puritano é o quê? Vai ter que viver baseado nisso. Era um chamado, viva isso aí, cada dia. Era mais ou menos o seguinte, irmão. Foi decidido de volta que domingo era o dia do Senhor. Então eles não trabalhavam, mas ficavam em casa fazendo o quê? Qualquer coisa, não ligavam para o dia. Só não podia trabalhar. Quem trabalhasse era pecado. O puritanismo queria o quê? Não, você vai buscar o Senhor esse dia. Você vai falar sobre o Senhor. Você vai ensinar sobre o Senhor. Você vai visitar os enfermos no domingo. Orar por eles. Deu para entender a diferença? É muita diferença. Parece que é pouca, mas é muita. O cara ficava lá, não, domingo eu não posso trabalhar, não posso ajudar. Tinha virado um fariseu. E o puritanismo fala, não, aplique isso à vida. Vai ajudar o pobre, vai conversar, vai visitar um ente querido, vai pregar o evangelho, vai na igreja também. É isso aí, vai cuidar dos seus filhos. Isso que eu falo, irmão. Isso vocês fazem se vocês quiserem. Mas que vocês deviam tratar o domingo como dia do Senhor, vocês deviam. Não estou dizendo aqui, irmão, com cheio de regrinha farisaica. Ai, não pode agora ir no shopping comer hambúrguer com o filho, porque não é disso que eu estou falando, não. É aplicar esse dia. Esse dia eu vou na igreja, eu escuto a palavra do Senhor, eu passo o dia na presença do Senhor, seja com a minha família, seja com os meus amigos, eu vou falar sobre o Senhor e vou evitar certas coisas no domingo. Você devia fazer isso. Então, a reforma era um movimento também de renovação que foi muito mais forte no puritanismo. Renovação espiritual. Tudo isso é verdade, só que precisa ser vivido. Precisa. Essas coisas precisam ser reais. E é isso que Paulo vai fazer aqui, ó. Ele vai falar: pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês façam o quê? Deem uma oferta, venham à frente, sintam algo, não. Peço que ofereçam o vosso corpo. Ofereçam o quê, irmão? Corpo. O corpo, como a maioria entende, o que eu compreendo, não é simplesmente do corpo físico. É no culto ao Senhor, irmão, você tem que entregar o quê? Tudo ao Senhor. Seu corpo é sua mente, seu coração. Alguns entendem que oferecer seu corpo é simplesmente se tornar missionário em outro lugar. Muito tempo foi essa interpretação. Bom, se tornar missionário é oferecer o corpo mesmo. Da gente... Mas não é só isso, oferecer o corpo como sacrifício. Não, oferecer o corpo como sacrifício vivo. No Antigo Testamento era como? O que eles ofereciam? Sacrifício de animais. Agora não tem mais sacrifício de animais. Não tem mais sangue por causa do quê? Que ele ensinou? Foi derramado o precioso sangue de Jesus. Vamos de sacrifício. Nenhum, não. Você se entrega inteiramente. Porque você quer. Não por punição a esse Senhor. E você entrega o corpo todo. Sua mente, seu coração, suas emoções. Você se entrega ao serviço ao Senhor. Sim, ele está querendo dizer, olha, no seu casamento, quando você estiver cuidando da sua esposa, faça isso para honrar seu Senhor.
Cuide dos seus filhos para honrar o Senhor. Trabalhe para honrar seu Senhor. Resolva problemas de acordo com que honra o seu Senhor. Entregue Ele sua vida toda. Não o domingo. Também não adianta fazer domingo o dia do Senhor e fingir que Deus só faz as coisas ao domingo. Quando eu era garoto, não sei porquê, a igreja, nós somos ensinados mais assim, que o prédio da igreja era muito importante. Então, irmão, era muito engraçado. Nós íamos falando todo tipo de besteira com um adolescente. Conversando sobre qualquer... Quando eu chegava perto do prédio, eu falava, não pode mais. Às vezes nós passávamos dele e falávamos, tá liberado. Vou falar de novo. É como, pra mim, era errado, ninguém me ensinou assim. Mas pra mim, Deus morava ali. Se nós fazia as coisas longe dali, estava tudo certo. Ele está dizendo, não, viva a sua vida integralmente. Para o Senhor. Ofereça esse seu corpo integral ao Senhor. Não pode ser por parte. Tem essa questão que é muito nova aí de 100 anos para cá, que é o quê? Jesus é seu Salvador, mas talvez não seja seu Senhor ainda. Já viu isso? Olha, ele salvou você, mas você não quer Ele como Senhor. Um dia Ele vai ser seu Senhor. Não. Ele é seu Senhor. Pode parar com essa conversa. Mas eu não aceito Ele como seu Senhor. Eu entendo, você é ímpio. Tudo bem. Você não foi salvo. Se você não quer Ele como Senhor, você é ímpio. Não nasceu de novo. Aquele que ama o Senhor, ele é feliz que ele tem o Senhor. Não é verdade? Ele cuida de mim. Não, só aceito como Salvador. Como se Jesus aceita. Não, você só aceita essa parte? Tudo bem, então. Obrigado, filhinho querido, por aceitar essa parte. Não existe. E é um chamado de Paulo. Entregue seu corpo completamente como sacrifício. Não sacrifique animais, não sacrifique seu Isaac, não sacrifique um tanto de coisa. Sacrifique-se o quê? O seu coração, a sua alma, a sua devoção a Deus. 2 Coríntios 8 fala o quê? Quando aqueles irmãos foram ofertar na vida, o que eles fizeram? Eles entregaram primeiro eles ao Senhor. Pode ler depois 2 Coríntios 8. Eles se entregaram a Deus. O que Paulo quer dizer? Não adianta oferta financeira se o seu coração não for entregue a Ele. Você compreende isso? Paulo fala, antes eles ofertarem, eles se entregaram primeiramente a Deus. Então a oferta é consequência daquele que ama ao Senhor. Eu sou de uma época, irmão, não sei se alguém aqui já passou por isso, que igreja evangélica não aceitava oferta de não cristão. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Eles falavam, olha, se você não é crente, não precisa ofertar não, a gente não precisa de você não. Falava isso de microfone. Só que é para os filhos ofertarem na casa do Senhor. Você que está visitando, fica na sua. Não falava desse jeito, né? Mas não precisa contribuir, não. Agora, essa é a mensagem. Olha, cultue ao Senhor. Se entregue primeiro a Deus, porque o resto é consequência. Ninguém vai precisar, como nós ficamos falando de manhã, ficar fazendo apelo para ofertar, apelo para não sei o quê. Se você é do Senhor e compreende que é possível você ajudar, você o fará. Se não é possível, ninguém deve manipular isso. E se você não quer, ué. E se você entregou seu coração a Deus, ninguém precisa ficar forçando você a fazer isso. Certo? Você ama seu filho? Quantos são pais e mães aí? Você ama seu filho? Eu tenho que ficar fazendo apelo para você cuidar dele? Irmãos, vem aqui na frente os pais que vão sustentar os filhos essa semana. Você imagina que coisa ridícula que seria? Quem vai comprar comida para os filhos fica de pé. Irmãos, por que você faz? Porque seu filho você ama, você cuida, sua esposa você cuida. Não precisa ficar fazendo apelo para isso. Se você ama o Senhor, eu não estou falando só de dinheiro, tá? Você vai servir porque você mandar mensagem para o irmão, orar pelo outro, não vai ser uma coisa que tem que ficar obrigando você a fazer. Vim na EBT? Já vou aproveitar para dar uma cacetada? Por sinal? Sabe, eu não tenho que ficar, irmão, EBT, louvor. Como que funcionava as igrejas antigamente? Para tocar no louvor, tem que fazer EBD ou CBE ou não sei o que. É ou não? O cara vinha. Ele vinha como? Carregado. Ele ficava assim. Irmão, você não está pensando nisso? Não, eu só veio para tocar no louvor. O cara estava lá só com o corpo, com a carcaça. Dá vontade de fazer isso aqui? Dá.
Mas nós não vamos fazer. Porque eu não preciso fazer um apelo desse. Você tem que amar o estudo bíblico. E se você não ama o estudo bíblico, já demonstra muita coisa. Se eu ficar tendo que dar cacetada para trazer você aqui, domingo após domingo, tem uma coisa errada. Hoje, no final desse culto, ó, todos aqueles que vão, a partir de hoje, vir na EBD, vem aqui na frente. Aí nós ia chorar, se abraçar. E você não ia vir semana que vem. Choveu, o filho não sei o quê. Ou melhor, você ia vir 2 domingos. 2 domingos 9h05, o terceiro 9h33. A partir do quarto, deixa quieto. Você tem que entregar o seu coração no sacrifício. E isso também mostra, irmão, vai ser o assunto principal, o próximo verso, mais de uma vida devocional, onde você ama o Senhor, onde o pastor não vê, onde ninguém vê. Lá quando você fecha a porta do seu quarto. Nesse lugar aí, eu não tenho que cobrar. Mas se você não vai lá, também é um problema. É um fato. Ele está pedindo para que a gente se ofereça ao Senhor. Que pelo poder do Espírito Santo a gente se entregue ao Senhor. Ele está fazendo aqui, irmão, um paralelo com aquilo que ele disse em Romanos 6. Antes vocês eram escravos do pecado. Se entregavam ao pecado porque queriam. E lá em Romanos 6 ele vai dizer, agora entregue seu corpo e todos os seus membros para fazer as coisas divinas. E ele está repetindo mais ou menos a ideia aqui. Olha, ofereça o sacrifício. Não o sacrifício de animais, mas você se entregue a Deus. Assim como você se entregou ao pecado, entregue seu coração a Deus. E se entregar seu coração a Deus, eu entenda muito bem, não é ter cargo na igreja. Pode ser que você o tenha, mas não é isso. Ah, vou fazer umas coisas aí, dar uma força. O pastor está reclamando no culto, eu vou fazer uns negocinhos para dar força. Não é isso. É que você ame ao Senhor mesmo. Você ama ao Senhor, que segunda-feira você vai orar. Que domingo você tem prazer de vir na igreja, mesmo se você não estiver escalado para nada. Ah, eu vou lá porque hoje eu toco no louvor. Entende? É amor ao Senhor. Só que também, irmão, essa misericórdia de Deus, ela não produz automaticamente obediência. Ela transforma o nosso coração e essa obediência é progressiva. Nós temos que ir crescendo. Nós temos que induzir o nosso coração. Não com só a nossa força, lógico que totalmente auxiliado pelo Espírito, mas nós temos a nossa parte. Então, aquela discussão que alguns têm, olha, se Cristo me salvou e a salvação não perde, eu preciso fazer alguma coisa? Essa não era discussão para Paulo. Quem foi salvo vai fazer alguma coisa. Se você não quer nada, você vive uma inerte. Tanto que a explicação do próprio Lloyd Jones para isso é o seguinte, ó. Se você fica inerte, parado, não mudou nada, é morto que fica assim. Então você não nasceu de novo. Nascer de novo é ter uma nova vida, novos desejos, novas vontades. E lógico que ela não começa com tudo, vai aos poucos isso. Você vai obedecendo, você vai compreendendo. Por isso que, irmão, perceba o texto. O cristianismo tem pouco a ver com apelos e sentimentalismo, mas com você ir compreendendo e obedecendo e ir crescendo em fé. Você crê em Jesus, você começa a compreender certas verdades e você vai ajustando sua vida a essas verdades. Auxiliado sempre pelo poder do Espírito Santo. Nunca parte do Espírito. Mas isso anda junto. Tanto que ele vai dizer o quê? Oferecer o corpo ao Senhor é o vosso culto racional. O que alguns tiram disso? O culto tem que ser racional. Não pode ter nenhuma emoção. Eu não sei como alguém num texto desse tira isso. Então, houve uma época de racionalismo cristão. Tem até uma igreja de Santo André chamado racionalista cristão. E tem igrejas que ainda são protestantes, mas foram para isso, estavam muito mortas. Não pode ter nada, não pode ter nenhuma emoção, não pode ter uma alteração de voz. Tem que ser parecido com um velório. Por que não? Racional é o seguinte, você faz porque você compreendeu. Não é sem emoção. A emoção faz parte do ser humano? Sim ou não? Como que você tira isso de nós? Não pode emocionalismo. O que é emocionalismo? Eu forçar você a se emocionar, vou contar uma historinha para você se emocionar e no final eu faço um apelo. Isso não pode. Ok. Não dá para nós cantar umas músicas sem pé nem cabeça e você chorar de emoção. Isso é emocionalismo.
A música não tem nem sentido, nós estamos todos contentes cantando. Agora, quando a verdade entra como uma flecha no nosso coração, nós nos emocionamos, irmão. Lógico que cada um ao seu jeito. As pessoas têm, como que eu posso dizer? Elas são formadas de uma maneira. Uma pessoa ela é mais intensa, fala mais alto do que a outra. E não quer dizer, o Edson ele é mais calmo que eu. Um exemplo simples. Não quer dizer que eu seja mais fervoroso. Não meça fervor, irmão, por tom de voz. Não é disso que eu estou falando. Olha, fulano é fervoroso, porque ele grita. Então, os caras que estão fazendo política eles são fervorosos, porque esses caras gritaram nesses 3 meses, eu não aguento mais eles. Não meça por isso. Fervor fala de intensidade em servir a Deus, em amar a Deus. Tem gente que grita, mas não lê a Bíblia. Não adiantou gritar. Era melhor não gritar e ler. Agora também não dá, irmão, para você achar que todo tipo de emoção é errado. Se o evangelho nunca enche seus olhos de lágrima, talvez tenha algum problema com você. O evangelho, não historinha. O evangelho. Antes de conhecer o Senhor, todos nós nos entregamos ao pecado, certo? Agora devemos nos entregar ao Senhor. Nosso corpo como sacrifício vivo. O sacrifício que Deus requer de nós não é sacrifício financeiro, não é sacrifício animal. É o quê? Nos entregarmos a Ele. Integralmente. Aonde você estiver, hoje ou amanhã, você seja um servo do Senhor. E ser servo do Senhor não é ficar discutindo com os outros o tempo todo, mas é fazer da maneira correta, fazer como se fosse para o Senhor. É amar seu marido, sua esposa, seus filhos, é trabalhar, fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. Essa é a aplicação disso aqui. Olha, irmão, nós temos vivido assim? Será que esse é o nosso estilo de vida? Hã? Será que temos um pouco de consciência que quando estamos ali trabalhando, seja no que for, podemos estar honrando a Deus ou não honrando a Deus com o nosso serviço? Quando você cumpre as coisas que você fala, você está honrando a Deus. Quando você não cumpre as coisas que você fala, a não ser que for uma coisa, você ficou doente, aí tudo bem, mas você não cumpre, você está desonrando a Deus. A palavra do crente devia ser o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso, você sabe. Olha, irmão, nós servimos a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Em tudo. E não na igreja, simplesmente. Cada área da sua vida tem que ser um serviço ao Senhor. Cada área. Eu não posso servir a Deus enquanto eu prego, irmão. Eu não posso servir a Deus de domingo. Eu não posso pensar em Deus só quando eu vou ler a Bíblia. Você entende? Nós tínhamos que dirigir para a glória de Deus. Nós tínhamos que cuidar dos filhos para a glória de Deus. Nós devíamos resolver problemas para a glória de Deus. É isso. Verso 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Então, depois dele aplicar que nosso coração deve ser todo no Senhor, nossa vida deve ser toda entregue ao Senhor, o que ele vai fazer agora? Existe um padrão mundano. Não viva de acordo com esses padrões. Os padrões são muitos mundanos. É que hoje muita gente está interpretando errado. Você acha que padrão mundano é simplesmente um movimento de ideologia de gênero, um movimento de terminar isso. Mas são tantas coisas que são padrões mundanos. Toda idolatria política é padrão mundano. Toda busca desenfreada por ter mais dinheiro é padrão mundano. Hã? Todo desejo de parecer um casal melhor do que é o quê, irmão? O Instagram tá cheio disso. Já viu lá que todo mundo se ama, lá ninguém briga? Hã? Todo mundo tem uma vida fantástica. Uma vida simplesmente estética. Estética não no sentido de beleza. Estética no sentido de superficial, fingida. Isso é um padrão mundano. Entende? Para de viver de blogueirinho de Instagram. Você vai correr seu cérebro mais do que droga. Olha aí, apareceu um... eu não devia falar isso não. Apareceu um picareta de político aí. E os crentes foram enredados pelo picareta novo. Um lunático. Mentiroso, sem vergonha. Pastor, os outros também são. Ah, mas tem que votar em um, tá bom, escolha o menos lunático. Pode ser até nem ser lunático que você gostou mais. Mas não admire. Deu pra entender a diferença? Vai lá e vota no menos maluco que você acha. Você tem todo o direito.
Ah, tem 5, acho que isso aqui é o menos tonto. Vota nele. Mas não admire. Não pegue isso para você como se fosse alguém que possa mudar alguma coisa. Por favor, irmãos. Os jovens fazerem isso, eles viram pouco. Você que tem mais de 40 anos nesse país, você viu isso com tanta gente. Você vai errar nisso de novo. Vai criar uma expectativa. Leve seus filhos a Cristo. Limpe ele dos picareta. Aí fica aí. Aí o jovem que não entende, ele é levado. Ele vê lá no Instagram alguém falando que a vida dele é assim e assado, porque agora ele ganha 15 mil reais, porque ele faz umas coisas na internet, aí o cara vai lá e compra e não consegue, fica frustrado. O cara ganha dinheiro de vender curso. Ele vai ensinar você o quê? A vender curso. Vender curso pra quê? Não sei. Mas vende curso, que ensina o outro a vender curso, aí todo mundo vende o curso, e aí você fica cursado, e eu vendo curso, você vende curso, e não ganha dinheiro. Curso do quê? De qualquer coisa, velho. Vamos fazer curso e vender curso para quem quer curso. Mano, parece uma coisa assim, parece um hospício a céu aberto. Esses dias eu vi a foto de um cara de 18 anos. Aprende, eu te ensino a ser maduro e enfeitar as coisas da vida. 18 anos de idade. Nem imposto esse filho da mãe pagou ainda na vida. Filho, se você souber arrumar sua cama, eu já tô feliz já. Com 18 anos nem fala comigo dessas coisas. Só que assim, se você admira isso, seus filhos vão crescer admirando esse tipo de gente na internet. E achando que esse é o estilo de vida. Ah, mas fulano ficou... Qual que é a explicação? Não, mas ele é assim, mas ele ficou rico. Então, se ficar rico vendendo nada, tá bom? Isso não é antiético, minimamente? Enganando os outros, manipulando os outros. Não, esse povo rouba dinheiro de pobre. Quem vai comprar um curso desse, irmão? Fala pra mim, quem vai comprar um curso para ficar milionário em 7 dias? Fala pra mim quem vai comprar. O pobre que dividiu o iPhone em 18 vezes. Ele vai pedir o cartão da avó para comprar essa porcaria desse curso e não vai pagar. E a avó que vai pagar, tadinha. Por quê? Porque se amoldou o padrão desse mundo, quer ficar rico em 2 semanas. Eu estava assistindo, até coloquei na internet, eu estava assistindo uma live sobre política internacional. E entrou um jovem e escreveu assim: olha, eu queria ficar sábio e inteligente, mas eu não quero ler nenhum livro nem estudar. Pode me indicar um guru no Instagram para me seguir? Falei, antigamente internaria um ser humano assim. Mas vem cá, vou te mostrar um. Vem cá, vem cá. Pronto. Vai pro manicômio, vai, fica aí. 6 meses no mínimo. Põe na conversa. Dá muito remédio para ver se ele melhora. Jovens casados, comprava, lá em Marília eu pegava no pé, eles compravam um livro assim: mude seu marido até sexta-feira. Compra um livro na quinta. Quem tem mais 5 anos de casado? Você já desistiu de mudar seu marido? Você sabe, filho. Se ele, assim, combinar a roupa e não sair parecendo um mulambo na rua, não colocar a toalha molhada em cima da cama, vir almoçar de domingo de camiseta, não sem camisa, passar desodorante, e você já está feliz já. Não ficar implicando com tudo. Para mudar um homem até sexta, filho. Meu Deus. Imagina a cabeça de quem compra isso. Não sei se minha filha vai lembrar, Amanda. Um dia nós estávamos numa livraria e tinha um livro desse. Não sei se ela lembra. E eu não vi que tinha 2 senhores atrás de mim comprando. Eu estava de assim. E a Amanda aqui. E eu peguei o livro e falei: olha, muda seu marido até sexta. Quem é o imbecil que compra um livro desse? Quem é o idiota? Mas vai ser burro assim lá longe. E uma besta dessa é crente ainda. Mas como crente é burro. Quando eu vi, a Amanda fez assim. Quando eu virei, o tiozinho colocando o livro de volta. E ele saiu com o outro para dar uma volta assim. Quando eu fui embora, ele voltou lá, pegou o livro e foi pagar. Tadinho. Mais ou menos também.
Bom, nós não podemos viver com o padrão desse mundo. Esse mundo, seja o materialismo, seja o egocentrismo, você pode tudo, ele vai mentir para você o tempo todo. E ele vai sugar sua alma, irmão. Porque você vai tentar todas as coisas que eles prometem que vai dar certo. Seja isso numa igreja evangélica que vá por isso, ou de curso na internet. Se você fizer isso, pai, Moisés, quanto tempo de crente, Moisés? Você já vê que ele está velho, né? 23 anos de crente. O que nós já passamos junto, Moisés? Já teve um movimento de cura da alma, certo? Hã? Você fica contando para os outros, olha, meu irmão dava tapa em mim e falava que eu era feio. Aí o cara estava te acusando e falava assim, mas você é feio, né? Tá bom. Depois teve libertação. Não, é porque alguém da sua família, em 1977, fez uma macumba para você. Certo? Depois, não, você não sabe adorar. Vou te ensinar a adorar. Aí que a gente quase que dançar. O que mais? Batalha espiritual. Nós temos que descobrir qual demônio que cuida de Mauá. Irmão, nós já fizemos isso, irmão. Como você descobre qual demônio cuida de Mauá? Tem um supervisor em Mauá. Um demônio supervisor. Era ou não era? Você tem que achar esse demônio e batalhar contra ele. Falei, que trabalho, mano. Descobriu o demônio. Descobriu o que ele ataca. Não, o demônio que cuida da cidade, ele ataca só numa área. Eu falei, mas mal, é o caos em tudo. É muito demônio, então. É melhor largar pra lá isso aí. Depois foi os atos proféticos. Nossa, velho, nós derramamos tanto óleo nessa cidade, irmão. Que pra melhorar isso aqui um dia vai ser difícil. É óleo lisa pra cidade inteira, velho. O que é isso? É tentar, irmão, de uma maneira rápida, orgulhosa e carnal, transformar algo. Não, eu quero saber qual que demônio que cuida disso aqui. Aí nós ficava descobrindo o nome de demônio. Eu suspeito que a maioria dos nomes de demônio nós inventamos. Quem contou para nós? Agora, irmão, isso é o que? A mente mundana. Eu vou descobrir algo fantástico. E em uma semana tudo vai mudar, vai virar um avivamento, vai aparecer o livrinho do Testemunho de Jeová. Ó, todo mundo conversando, brincando, tudo tranquilo. O que é isso? Isso é o falso evangelho, irmão. Não é assim que as coisas acontecem. Isso é o padrão o quê? Mundano. Você espera que coisas rapidamente aconteçam sem estar envolvido o poder de Deus. É você que tem que descobrir, e sua oração tem que ser poderosa, e você tem que fazer tantas coisas. Mas ele diz que não é assim. Não viva conforme o padrão desse mundo. E há muitas coisas de padrão do mundo, tá, irmão? Então você tem que pensar aí. Tantas coisas. Seus filhos são atacados por todos esses padrões. Você é atacado por todos esses padrões. Seu filho vai na escola, é atacado, ele assiste algo, ele é atacado, ele tem amigo, ele é atacado. Aí você não ensina o evangelho para ele. Você não traz ele nem na EBD. Aí você fala, não sei o que aconteceu com esse menino. Você é um dos culpados. Pastor, mas às vezes traz na igreja e mesmo assim, pode acontecer mesmo assim. Mas pelo menos você fez sua parte. Você ensinou o caminho que devia seguir. Você não sabe qual vai ser o futuro de todo mundo. Clamamos a Deus para que eles convertam. Mas a nossa parte nós temos que fazer, irmão. Lutar dia após dia. E criar filhos é uma luta, sim, diária. Ele está dizendo o seguinte, vocês tinham uma maneira de viver. Vivam da maneira oposta. Vocês viviam para vocês. Vivam para Cristo. Vocês viviam baseado nos seus padrões, que são desse mundo. Vivam baseado agora onde? No padrão divino. Daqui a pouco eu vou falar qual que é o padrão divino. Não é o que você sente, não. E aí continua o verso. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Está dizendo que deixe, pelo poder do Espírito Santo. Ele vai trabalhar na sua mente. Mente aqui, irmão, não é só questão. Vou voltar à questão do racionalismo. Não é. Mente, em vários momentos no Novo Testamento, a mesma palavra para mente é usada para coração. É o ser completo, é a alma da pessoa. São suas vontades, suas volições, seus desejos. Ele fala, Deus vai transformar isso. Ele vai moldando. Isso não vai acontecer em uma semana, num ato profético ou qualquer coisa.
Deus vai trabalhando isso pelo poder do Espírito Santo, moldando você através de lutas e acontecimentos, transformando sua vida. E você tem que caminhar para isso. Há uma parte sua, sim, de querer crescer em santificação, de negar. Você não pode ser passivo nesse momento. Ficar, não preciso fazer nada. Você tem que ser ativo. Querer, desejar, buscar. Iluminar sua mente com a palavra. Ter uma vida de oração. Ajustar as coisas que estão erradas na sua vida. Pedir ajuda. Pedir oração. E ele diz, para que possam experimentar. E aqui eu preciso fazer uma... Meu pastor Paulinho, e a gente já falou sobre isso, ele me ensinou errado aqui, não é? Eu também achava assim. Experimentar na nossa cabeça era o seguinte, Deus quer que eu mude para tal cidade ou não? Não, tem que experimentar. Então vai lá passear na cidade. Nós achamos que experimentar é isso, mas não é o contexto. Então qualquer coisa, não sei se alguém passou por isso, a experimentar. Não, vê se é de Deus, vai vendo. Mas o texto não está falando disso. Experimentar é realmente você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é você ficar testando, mas é viver essa vontade, experimentar. Por isso que as pregações antigas, que eu falei do Lloyd Jones, dos puritanos, eles chamavam de experimental ou experiencial. É uma coisa que você experimenta enquanto recebe a pregação. Aquilo faz efeito, não ataca só a sua mente, mas também entra pela mente, você tem que entender, mas também é o seu coração, também na sua alma. Essa é a ideia aqui. Então, se ele renovou a sua alma, agora isso vai tocar onde? Na experiência diária. Você vai experimentar essa boa vontade, você vai caminhar por essa boa vontade. Você vai ter prazer em viver essa transformação, o fruto da transformação no Senhor. Não é experimentar simplesmente algo. E olha que ele diz o quê? Que ela é boa, agradável e perfeita. É muito parecido com como ele chamou a lei de Deus, lembra? Romanos 7 ele vai dizer, a lei é boa, santa e justa. Ele faz algo muito próximo. Perfeição se junta com santidade. Ele está dizendo o quê? Não só a lei dos 10 mandamentos, irmão. Essa boa vontade para experimentar são os mandamentos divinos na Escritura. O que você tem que experimentar? Você tem que experimentar a Bíblia, aplicar ela na sua vida diária. 1 João ele vai dizer o quê? Que ele amava os mandamentos de Deus, por quê? Porque eles não são penosos. Quem ama a Deus, quem foi transformado, ele vê o mandamento de Deus e fala, nossa, como é difícil. Esses dias eu vi um vídeo engraçado de um senhorzinho, falou, já fiz muita coisa difícil na vida, mas uma coisa difícil que eu resolvi virar é evangélico. Pô, nada. Eu não posso beber, eu não posso sei o quê, eu não posso sei o que lá. É difícil demais, estou pensando em desistir. Um treco difícil é ser evangélico. Não estou nem julgando ele, porque era lá um vídeo, nem sei como é que é a vida dele. Mas se de fato todo mandamento de Deus para nós é penoso, é porque nós não fomos, talvez não nascemos de novo, não fomos convertidos de fato, ou talvez não temos crescido em santidade. Porque era para os mandamentos do Senhor ser o quê? Prazerosos. Eu assusto, irmão, quando os irmãos faltam na igreja, alguns falam, mas eu não sinto nem diferença. Pense muito bem como está a sua vida, se isso é um fato. Eu sei que às vezes é necessário faltar, alguém fica doente, alguns estão trabalhando hoje na eleição, eu não estou falando disso. Mas quando você não sente nem falta, é algo muito sério. Ele está dizendo, olha, experimente a boa, experimente os mandamentos de Deus, viva os mandamentos de Deus, é bom, vai te levar a um caminho maravilhoso. É isso que ele está falando. É para que, se a nossa mente for renovada pela palavra, nossos sentimentos também são renovados. E aí agora nós venhamos o quê? A obedecer a palavra com alegria. A palavra ensina que Deus ama quem dá com alegria. Quem serve com alegria não é só questão financeira, não. É quem se entrega ao serviço a Deus com alegria. Deus não aceita de outro jeito. Isso é um fato. Ele não aceita. Tem coisa que nós chamamos de oração que nem é oração. Deus nem aceita. Sabia disso? Já falei, que não vou repetir. Mesma coisa o serviço a Deus. Se nós fazemos assim, não, vou fazer isso, porque senão eu vou para o inferno. Isso não é aceitável diante de Deus. Tem que haver prazer no nosso coração. Há prazer no seu coração de servir a Deus.
de entender as coisas do Senhor? Você tem prazer por polêmicas, tem prazer por discussões teológicas e não tem prazer pelo Senhor? Você tem que pensar muito bem isso. Há uma questão do nosso homem caído, irmão, que às vezes nós queremos discussões e estamos fingindo que estamos falando sobre o Senhor. Mas também há uma realidade, irmão. Para aqueles que foram redimidos, às vezes nós estamos andando fora da linha. Eu já fiz isso, muitas discussões, mas nós começamos a sentir falta do Senhor mesmo. De conhecer a Ele, de amar a Ele. Isso é um sinal que você nasceu de novo. E experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é experimentar aquilo que Ele deixou para nós escrito. Você acha que qual que é a boa, perfeita vontade de Deus? É igual o Márcio que cada 3 meses está viajando para fora, né? Ele e a Elisângela estão sempre 4 férias por ano. Então lá no Uruguai, não, essa é a boa, perfeita vontade de Deus. Está aqui. No Uruguai, andando de navio. É bom também. E é Deus quem dá também, ok. Mas não é só isso. Tudo que fazemos deve ser respeitando. E às vezes, para viver a boa vontade de Deus, nós vamos sofrer. As pessoas não vivem o padrão bíblico. Tem coisas que é um dilema para nós que as pessoas não estão nem aí. E às vezes temos que dizer não para certas coisas que as pessoas não entendem porque dizemos não. Estava na casa de um tio meu, advogado, ontem, e ele falou que tinha um processo que era para o cliente dele perder, estava quase certo, ia fazer um acordo ali entre R$70 mil, ele ia ter que pagar. Só que a advogada, funcionária do meu tio, chegou atrasado na audiência. E foi julgado a revelia e o juiz determinou R$750 mil. O advogado tinha feito um acordo com a outra advogada que ia aceitar, mas ela não foi. Ele pegou o papel do juiz e foi indo embora. Ele, contando para o meu tio, falou, apertei lá para descer o elevador não apareceu, ele falou, vou de escada. Quando ele entrou na escada, quem vinha subindo? A advogada com o cliente, atrasada. Ele falou, você está indo aonde? Ele falou, estou indo embora. O juiz julgou. Você não estava. Eu estava ali, achei que era lá embaixo, que atrasada, e não sei o quê. Meu Deus, quanto que deu? 750 mil. Meu Deus do céu. Ele falou, não, tá errado, eu tinha combinado com você. Vamos voltar lá. Isso, o advogado que venceu. Ele ia ganhar nessa causa R$210 mil. Ele falou, vamos voltar lá e falar com ele para ver se ele volta atrás. Nós já tínhamos combinado. A mulher falou, por favor. Ele chegou lá e falou, seu juiz, queria falar com o senhor. Mas eu já não julguei sua causa, não, mas eu queria falar. Pode falar. Olha, eu encontrei ela estava lá no andar de baixo. Eu já tinha feito um acordo com ela em 70 mil. O senhor podia reconsiderar? Foi um atraso de 5 minutos, eu entendo. O juiz falou, o senhor tem certeza disso? Tenho. Já tinha combinado. Tá bom, eu vou considerar. Julgou em 70 mil. Meu tio falou, eu liguei para ele falou, não. Eu liguei para esse advogado depois, falei, muito obrigado. Ele falou, obrigado por quê? Era minha obrigação. Eu já ia da minha palavra. Mas isso aqui a gente sabe, irmão. Isso aqui é coisa rara. Nós cristãos devíamos viver desse jeito. Por mais que as pessoas não cumpram sua palavra, nós devíamos fazer, não por causa da pessoa, mas para honrar nosso Senhor. Tem pessoas que não merecem que nós cumpramos a palavra, mas o nosso Senhor sempre merece que nós cumpramos. Eu vi gente falar assim, eu dei minha palavra para fulano, mas ele não merece, então eu vou mudar minha palavra. É que você está achando que seu relacionamento é só com a pessoa. Você devia dizer, o fulano não merece mesmo, mas eu sirvo a Deus. E o meu Senhor sempre merece o melhor. Eu faço para Ele, eu não faço por causa dessa pessoa, não. Você deve trabalhar assim. Você vai sofrer, você vai ter perda financeira. E eu sei que muitos de vocês já tiveram por causa de fazer o certo. Mas mesmo que você perca financeiramente, você tem honrado seu Senhor. Isso vale mais do que dinheiro. O camarada saiu de ganhar 215 mil para ganhar 20 mil reais. Dá, diferencia no orçamento, não dá? Então isso, irmãos. O crente ele tem que se encontrar ao Senhor com alegria. Renovação da mente é ter vida devocional, tá, irmão? Você precisa ter vida devocional. A minha vida está muito corrida, eu estou trabalhando, estudando, não sei o quê. Você pare,
Talvez você vai ter que fazer um tempo menor, ok, a gente não está aqui para bater tempo. Ah, não, eu fiquei tantas horas, eu sou melhor do que o que fez. Mas você precisa estar com o Senhor. Aonde ninguém te vê. Você não precisa contar para ninguém também, não. Vocês precisam vir na EBD, irmão. Ou vou ter que pôr uma regra. Só vai cantar no louvor agora quem vier na EBD. Aí vai ficar o Márcio aqui com o violão. Não é só o Márcio que vem, eu sei que tem outros. Alguns já falam, não, mas eu venho. É verdade, tem outros irmãos que vêm. E você que não vem, irmão, eu também amo você. Seu pecador miserável. Irmãos, ame o Senhor, irmão. Ame conhecer o Senhor. Demonstre para os seus filhos que isso é importante. Traga eles para aprender nessa linha. Seus filhos vão enfrentar muitas demandas daqui a 10 anos, que nós nem sabemos. Olha como esse mundo está maluco, como é que vai estar daqui a 10 anos? Eles precisam conhecer o Senhor. Faça a sua parte. Mas antes de falar para ele que é bom, não vem aqui para dizer, não, esse menino precisa. Ele só vai entender que ele precisa se ele entender que o pai dele precisa, que a mãe dele precisa. Não, eu vou levar, eu não preciso não, mas meu filho precisa. Não, você já está com o coração errado. Você tinha que estar aqui pensando, eu preciso aprender mais o Senhor. E todos nós precisamos. Inclusive eu. Todos nós precisamos. Cada um de nós. É o único dia que eu tenho para dormir. Saia do sono profundo espiritual, né? Dorme à tarde, faz que nem eu, dorme à tarde. Desliga os celulares e dorme. Eu não consigo dormir à tarde, irmão. Então para de enrolar, acorda cedo e vem logo. Pronto, acabou. Vai dormir mais cedo no sábado. Faz alguma coisa, irmão. Pelo amor de Deus. A vontade de Deus para nós, irmão, é que possamos seguir as verdades bíblicas, mas sempre baseadas não no nosso mérito, mas nas suas misericórdias que nos alcançou. E agora nós vivemos de acordo com essas misericórdias. Eu termino, irmão, lembrando que cada geração de crente, ele tem uma luta para... O Jones teve a dele, a Reforma teve a dele, nós temos as nossas. Se nós não aplicarmos o nosso coração em obedecer ao Senhor, em amar ao Senhor, nós falharemos. Eu falharei. Você falhará. Até fazendo isso, às vezes falhamos ainda, não é verdade? Imagina assim isso. Sabe, irmão, viva um sacrifício diário ao Senhor. Pastor, às vezes é muito corrido para vir no culto. Então sacrifique, venha. É mais difícil vir na EBD, então isso aí. Ofereça seu corpo como um sacrifício vivo. Senhor, tu sabes que é difícil, mas eu estou aqui porque eu te amo. Pronto, é isso aí. Não limite também, irmão. Por favor, não limite seu serviço só em vir na igreja e fazer coisas na igreja. Sirva ao Senhor diariamente, aonde você estiver. O trabalho que você tenha, dê o seu melhor e diga no final do dia, é por ti, Jesus. É por ti. É por causa desse meu patrão, você não conhece meu patrão. Eu não conheço, deve ser ruim você reclamar tanto. Mas você tem alguém que muito superior a isso. O próprio Senhor. Renove sua mente, irmão. Beba das Escrituras. Cante louvores a Deus durante o dia. E ore ao Senhor. Todos os dias da sua vida. Mulheres, cadê as mulheres que oravam por seus maridos? Vocês trocaram oração por murmuração. E ninguém muda com murmuração. Se reclamar mudasse o marido, o seu estava melhor. É incrível, não muda. Piora. Porque o bicho é teimoso. Você começa a reclamar e fala, vai fazer pior. Por quê? Porque ele não está orando também, miserável. Homens, orem por suas esposas. Há muitos dilemas para uma mulher. A vida é muito corrida. Ore, clame a Deus por ela. Sirva o evangelho junto com ela. Mães e pais, orem pelos seus filhos. Filhos, orem pelos seus pais. Você fica julgando aí o casamento, é que você não é casado. Tem lutas em casamento que você desconhece. Que é fácil reclamar. Outra, resista ao padrão mundano sempre, irmão. Há valores de todos os lados, de todas as posições políticas ou outras filosofias anticristãos. E nós temos que não se amoldar a nenhum deles. Nenhum. Somos crentes, antes de tudo. Submeta-se a Deus. A vontade de Deus está nas Escrituras, irmão. Se submeta a ela. Honre a Deus isso. Por fim,
Que as misericórdias de Deus, irmão, continue nos lembrando todos os dias que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Todo dia sejamos lembrados disso. Assim como a reforma foi um chamado a viver a pureza do Evangelho, nós possamos ser chamados nisso de novo. Mesmo que isso nos pressione, mesmo que isso cause dificuldades, que nós possamos viver sendo transformados pelo Evangelho e honrando o nosso Senhor todos os dias. Se coloque de pé comigo.